Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje é o primeiro domingo do Advento, ano C, São Lucas. E neste domingo a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Jeremias. Jeremias, tão angustiado, pregador de castigos, desta vez fala de esperança. Dias virão em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e a casa de Judá. Como ele vai cumprir essas promessas? Ele vai fazer brotar de Davi um rebento justo, um broto de justiça, que será o Messias. Ele fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém viverá em segurança. E o nome com que ele será chamado é Senhor Nossa Justiça. Talvez aqui haja um trocadilho entre este nome dado ao Messias, Senhor Nossa Justiça, e o rei Sedecias, que está reinando na época de Jeremias, porque Sedecias significa Senhor Minha Justiça. Sedecias, infelizmente, não ouvirá Jeremias e será deportado. Mas a profecia permanece. Um rei futuro, descendente de Davi, fará valer a justiça e a lei sobre a terra, e vai trazer salvação e segurança. A segunda leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, fala sobre o desejo do apóstolo de que o amor entre eles, Tessalonicenses, e para com os outros, aumente e transborde sempre mais. A exemplo do amor que o apóstolo Paulo tem por eles. O amor começa em casa, é o amor fraterno. Depois, ele se torna universal. O missionário que quer fazer missão na África ou na Amazônia, mas não sabe fazer missão na sua própria casa, engana-se. Nisto todos saberão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Depois de amar-nos uns aos outros, então o amor se estende até o inimigo, que está separado de nós pela barreira do ódio. Mas começa com o amor comunitário, fraternal, dentro da nossa sociedade mais íntima, a família, a paróquia. Que o Senhor assim confirme em vossos corações numa santidade sem defeito, santidade imaculada, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O Senhor virá, e é preciso estar em santidade, e em santidade sem defeito. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Esta fórmula, no Senhor Jesus, dá um sentido novo a tudo aquilo que era do Antigo Testamento. As realidades novas foram sobrenaturalizadas pela graça de Cristo. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. São Paulo está consciente de que ele ensinou e deu o exemplo. E está feliz porque eles estão imitando. Fazei progressos ainda maiores. Eles não devem se conformar com o que já adquiriram, devem crescer. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. No Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é sempre assim que São Paulo fala. Submetei-vos uns aos outros no Senhor Jesus. Casar-se no Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora transforma tudo. A família, a obediência. O Evangelho agora nos narra uma previsão da segunda vinda do Senhor, feita de sinais no céu, na terra, nas estrelas, no mar, que vão fazer os homens tremer e desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo. As forças do céu serão abaladas, porque Deus, Senhor do céu e da terra, tem poder sobre o mundo que Ele próprio criou. Não é o mundo que é Deus. O mundo tem um Deus. E esse Deus dispõe do mundo como de algo seu. Eles então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Então, o que parece ser um fim, na verdade, será uma vinda. O Senhor virá
Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. De um lado ele fala de desmaios de medo. Agora ele fala de ânimo pela proximidade da libertação. Afinal, devemos ter medo ou devemos nos animar? Depende de nós. Se estivermos com o coração insensível por causa da gula, comida em excesso, tão comum nesse final de ano, da embriaguez, que nos priva do uso da razão, como é comum isso também em plena festa natalina. Se o nosso coração estiver insensível por causa das preocupações da vida, preocupações exageradas, fúteis, sem confiar na providência divina, esse dia cairá sobre vós como um laço, como uma rede, como uma armadilha. Aí sim, os homens desmaiarão de medo. Mas, se nós estivermos com aquela santidade irrepreensível, se estivermos vigilantes e atentos, orando a todo momento, teremos força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficarmos de pé diante do Filho do Homem. O Advento é um tempo de preparação para a primeira vinda de Cristo, que foi uma vinda tão escondida e suave, sob a aparência de uma criança. A segunda vinda será diferente, ele virá glorioso, não para ser julgado, mas para julgar, virá como juiz. Mas engana-se quem pensa que o Advento é um tempo litúrgico para nós nos prepararmos para fazer árvore de Natal, trocarmos presentes de amigo secreto e combinarmos qual a marca melhor de panetone que vai ser usada na ceia natalina. Não é esta a preparação que a igreja nos pede. É uma preparação interior. O Senhor virá. Ele vem a cada dia. Ele vem no próximo que nos pede conselho ou nos exige um tempo porque ele quer ser ouvido. Ele vem na Eucaristia sob a aparência do pão e do vinho para nos alimentar. Ele virá no fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. Ele vem cada vez que nós recebemos algum dos sacramentos da igreja, mas não devemos desprezar nenhuma dessas vindas, sobretudo aquelas que parecem mais ocultas. Quem se importa com a presença eucarística de Jesus aqui no altar, estará preparado quando ele aparecer de maneira majestosa. Porque se você adorou Jesus sem ver, quando ele vier visivelmente, você não precisará ter medo. É tempo, portanto, de nós fazermos uma boa confissão, um bom exame de consciência, para livrar o nosso coração de todos os vestígios de oscilação, de apegos desordenados às criaturas, que nos impedem de manter a paz enquanto esperamos a vinda dele. Vamos pedir a Maria Santíssima, que tanto soube ser vigilante e atenta à vontade de Deus, e ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.